Ouça o Web Rádio Nossa Rádio MEPB através do aplicativo Nossa Rádio MEPB RN. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus, mais uma manhã de domingo. E como eu gosto sempre de falar, espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem. Se você é um obreiro, um pastor, um dirigente de trabalho, que o seu ministério seja frutífero, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, onde quer que você esteja e que parou um tempo para assistir a nossa Escola Bíblica Dominical Nacional da MEPB, você possa ser abençoado. Quero iniciar estendendo o nosso abraço com todo carinho ao nosso presidente nacional da Diretoria Nacional da MEPB, o pastor José Arazemar. Um abraço para a sua família também. Um abraço para o pastor Cesário Júnior, que é o nosso diretor nacional de educação cristã da MEPB, que está fazendo um trabalho maravilhoso de missões no sertão, implantando igreja, fortalecendo as novas igrejas. Que Deus possa abençoar ele, a sua equipe que está com ele. Um grande abraço. Um abraço a todos os nossos professores que sempre estão aqui dando aula, pastor Ney, pastor Rui, pastor Alexandre, e hoje é o nosso pastor Misael Lins, continua falando sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Queremos agradecer também a toda a equipe de intérprete de Libra, e hoje em especial a presbítera Josimeire Ramalho. E nós temos toda a equipe que sempre tem uma à disposição para fazer essa interpretação para os nossos irmãos que têm deficientes, de auditivos, têm dificuldade de ouvir, mas são alcançados e são edificados através do Ministério de Interpretação de Libras. Deus abençoe a todos vocês. E também não podemos esquecer de abraçar você que já começou, já entrou desde o início, está conosco para assistir e participar de mais uma aula, quarta aula da série O Sermão do Monte. Sejam bem-vindos. Vocês é que fazem nós estarmos aqui para transmitir essa escola dominical. Nós temos o maior prazer, toda a equipe que trabalha conosco, o pastor Antoniel e os demais cooperadores, mas tudo que fazemos é por causa de vocês, para levar até você uma boa palavra, um ensino genuíno da palavra de Deus, sem mistura, com clareza, com a linguagem mesmo profunda, mas simples de ser entendida, e que a única coisa que você precisa fazer é colocá-la em prática. Aquilo que você aprende aos domingos, no dia a dia, através dessas ministrações, é colocar em prática, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. É não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra de Deus. Então, se você já está aí, dê o joinha, compartilhe esse link com seus contatos, com amigos, com irmãos, com pessoas que ainda não são crentes, que querem aprender a palavra de Deus. Dê o seu joinha. Se não está inscrito ainda no nosso canal, vá aí, clique onde tem inscreva-se e logo em seguida você ativa o sininho na opção todos para que você receba sempre uma notificação quando estivermos transmitindo uma aula ou quando publicarmos um vídeo gravado. Então, que Deus abençoe.
cada um de vocês. Eu quero agradecer também uma pessoa muito especial, a presbítera Sônia Barreto. Ela é da nossa igreja em Natal, do Alecrim, e ela sempre vai ter uma participação aqui louvando ao Senhor. E hoje ela vai cantar uma canção do nosso cântico litúrgico, uma bela canção. Como vai? É uma pergunta, e é uma pergunta muito boa. Como vai? De Ari Bento, e nós vamos ouvi-la agora. Quando, ao término da canção, voltaremos, estaremos orando, convidando o nosso pastor Misael Lins, que já está pronto. Hoje ele vai trazer um tema, as bem-aventuranças na visão lucana, baseado em Lucas capítulo 6, e com certeza vai ser muito bom para nós. Vamos ouvir a canção com a nossa presbítera Sônia Barreto. Glória a Deus! Que canção maravilhosa! A gente sente assim na alma a calmaria
como se Deus tá perguntando, como vai você? Nesse momento tão difícil em que muitas vidas, muitas pessoas estão sofrendo, talvez até você que está nos assistindo agora, talvez estejam com um familiar, um amigo, uma pessoa conhecida que está acometida de alguma enfermidade por causa dessa pandemia, por causa de tantas doenças, e Deus está perguntando para você como vai. Sabe por quê? Porque Ele lhe ama, porque Ele se preocupa, Ele quer cuidar de você. E eu sempre digo que o único caminho que temos é Jesus. E se temos que confiar em algo, em alguém, temos que confiar no Senhor, em mais ninguém. Não podemos confiar na imprensa, não podemos confiar naquilo em tudo que a imprensa diz, naquilo que alguns que se diz autoridades falam, mas nós podemos sim confiar plenamente no Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é verdadeiro. Amém? Quero convidar o pastor Misael Lins, aleluias, louvado seja. Pastor Misael, a paz, bom dia, como Bom vai? dia, bom dia, graça e paz. Como Eu estou vai? bem, graças a Deus, né? Como vai? Na realidade, ouvir Sônia Barreto cantar é um bálsamo. É Eu verdade. prefiro os louvadores que cantam como ela. Vozinha Também tenho muita. fina, afinada, claro de entender, com acompanhamento também que realmente acompanha, não é? Porque a gente vê, às vezes, muitas músicas por aí, cheias de instrumento, muito barulhento, e muitas vezes não entendemos o que É o verdade. louvador, não é, está dizendo. Ela faz parte dos louvadores preferidos por mim. É verdade. Eu também eu fico sempre ouvindo, a minha esposa, a pastora Beth, gostamos de ouvi-la e a gente fica ouvindo. Eu estou com uma série de hinos com ela louvando ao Senhor. Nas oportunidades que nós tivemos aqui na escola bíblica, vou sempre estar colocando porque realmente, como o senhor disse, é um bálsamo, tem um tom agradável de se ouvir Muito e agradável. transmite paz. Pastor, nós vamos hoje falar sobre as bem-aventuranças na visão lucana, não é verdade? Sim, Então sim. eu vou orar Vamos ver o que é que tem e, diferente, não é? né, assim, eu vou orar e deixar o senhor à vontade para expor a sua aula e que eu Amém. acredito que todos nós estamos aqui, estamos ansiosos para desfrutar deste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Independente da circunstância em que possamos estar passando, quando eu digo, Senhor, que é maravilhosa, é porque estar em tua presença é maravilhoso. Por isso, Pai, eu oro pelo teu filho, pastor Misael, que vai ministrar a palavra. Oro pela presbítera Josimeire, que estará interpretando. No nome de Jesus, Pai, eu te peço. Amém e amém. Boa aula. Amém. Avante. Amém. Avante. Gostei do avante. Mas eu quero também, além de saudá-lo, pastor Tertuliano, você como apresentador do programa e técnico, não é? Está ocupando essas duas funções. Quero saudar também a minha amiga, grande amiga Josimere, não é? É um prazer muito grande ter contato com essa menina, não é? Essa menina está dentro do meu coração. Quero saudar também o pastor Cesário, que está lá no sertão, fazendo a obra de Deus, fazendo o trabalho de Deus. Né? Ele que é o diretor do Departamento Nacional de Educação Cristã. Também saudar o pastor José Azemar Luna Salles, nosso presidente da Diretoria Nacional,
Também a todos os superintendentes dos campos, esses homens que têm um trabalho dobrado, viu? Dobrado. Não é fácil dirigir um campo, não é fácil. Não é? Quero saudar também todos os pastores e todas as pastoras da nossa denominação. Quero saudar todos os irmãos de uma forma geral, todo o povo de Deus, enfim, graça e paz para todos. Irmãos, nessa manhã, vamos falar sobre, ainda o Sermão do Monte, mas nós queremos fazer um parêntese em Mateus, não é? Porque a nossa proposta é falar de Mateus capítulo 5 até o 7, e que Deus me ajude para isso. Mas hoje eu faço uma pausa, porque nós estávamos falando nas bem-aventuranças, e eu quero falar nas bem-aventuranças do ponto de vista de Lucas. É um pouco diferente da visão de Mateus, mas é o outro lado também muito verdadeiro, tá certo? Então, vamos lá, não é? As bem-aventuranças, visão lucana, capítulo 6 de Lucas. E qual é o objetivo da lição? É mostrar a visão de Lucas sobre o Sermão do Monte, ou, quem sabe, da planície, não é? Como pelo menos lá em Lucas fala que é um sermão da planície. E o texto básico que nós queremos usar é a partir dos versos 13 do capítulo 6 até o 42. Esse é a parte focal, mas o contexto geral vai até o 49, verso 49. Bem, nós faremos um parênteses, como eu falei, né, lá do Sermão do Monte, e vamos fazer a rápida análise das bem-aventuranças no Sermão do Monte em Lucas 6, tá bom? O Sermão do Monte se encontra nos evangelhos de Mateus e Lucas. Não sabemos por que nem Marcos, nem João escreveram sobre o assunto. Talvez os nossos teólogos, e nós temos muito bons teólogos na nossa denominação, possam até saber por quê. Não é? E aí, eu pergunto, será que não existe tanto em Marcos como em Lucas, aliás, como em João? Porque, no caso, o Evangelho de Marcos, o seu objetivo principal era alcançar, com ação prática, os romanos. Quem sabe, né? E assim não caberia detalhar assuntos éticos. No caso do Evangelho de João, cujo objetivo era mostrar que Jesus Cristo era Deus, talvez não fosse necessário detalhar material de vida piedosa do crente. Porque, como nós já falamos antes, o Sermão do Monte fala de vida piedosa, fala de ética cristã. Não sabemos de fato. Mas o Sermão do Monte, ou da planície, talvez ele não fosse um sermão, e sim um apanhado do ensino ético de Jesus durante o seu ministério terreno. Quem sabe fosse isso? O fato de que Mateus e Lucas se debruçaram para
repassarem esses ensinos, irmãos, é evidente, não é? Lucas, econômico na sua narração. E é também diferente de Mateus, o seu enfoque é mais material do que espiritual. Se bem que tanto material como espiritual se juntam. Se nós formos analisar os dois sermões juntos, o de Mateus e o de Lucas. Vejam bem, alguns aspectos do sermão colocados por Mateus, como, por exemplo, a interpretação da lei feita por Jesus, interessava aos judeus, não é? Mas provavelmente não interessava aos gregos, para quem Lucas escrevia. Pois é, Lucas fala apenas de 4 bem-aventuranças, enquanto Mateus fala de 9. Agora, no lugar das outras bem-aventuranças, Lucas lança os ais, que são penalidades, um tipo de castigo, para mostrar o lado daqueles que não procuram as bem-aventuranças. E o que nós podemos dizer, o dos quem são, de fato, os infelizes. Verdade? Lucas mostra que esse ensino foi dado logo depois da escolha dos 12 apóstolos entre os seus discípulos. Se você olhar dos versos 12 a 16, você vai ver Jesus chamando os nomes, especificando o nome de cada um. E aí? Jesus estava no monte, não é? Com todos esses discípulos, pois tinha subido para orar. O verso 12 fala isso. Onde ficou durante toda a noite. Depois disso, ao amanhecer, desceu até uma planície. Veja o verso 17. Se puder ficar com a Bíblia aberta, né, vocês podem acompanhar, para não ter que ler todos os textos. Veja bem, essa planície poderia ser até uma parte plana do monte. Poderia ser. E aí Jesus desceu com os apóstolos e discípulos, e encontrando, né, nessa tal planície, mais discípulos e uma multidão de seguidores, que eram carentes, necessitados, doentes. E o texto informa que Jesus curou a vários entre eles. E aí, o verso 20 mostra que Jesus se dirigiu aos discípulos. O objetivo de Jesus era falar para os discípulos. Me parece que eram discípulos e apóstolos, porque os apóstolos, os 12, foram escolhidos entre os discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. Não é? E aí, Lucas está demonstrando que os ensinos que ele queria dar era para esse grupo mais próximo. Eu vou chamar de apóstolos e discípulos. Os que ficariam mais junto deles, mas os discípulos de uma forma geral, que também trabalhariam, né? Mas a grande multidão ouviu parte do sermão, ou quem sabe, todo o sermão. Não havia microfones naquela época, e era uma grande multidão. Talvez para atingir uma grande multidão, quem sabe precisaria de eco, precisaria de ventos que jogasse a fala para mais diante, mas isso aí não é o mais importante. Olha,
parece haver uma aparente contradição entre os sermões de Mateus e de Lucas. Né? E também parece haver uma contradição em relação ao lugar do sermão, como nós já falamos. Né? Como já falamos. Agora, falando dos outros evangelhos, dos outros escritores de evangelhos, olha, nem Marcos, nem João menciona qualquer coisa a respeito desse sermão. E quando nós vamos mais adiante e olhamos os escritos paulinos, Paulo, que é o maior intérprete dos evangelhos, Paulo não menciona nada sobre o sermão. Não é interessante isso? Como já falei, e quero repetir, alguns estudiosos acham que o sermão não foi um sermão. Foi uma coletânea dos ensinos de Jesus em sua missão itinerante. Certo, irmãos? Mas é possível que a montanha ou a planície pode ter sido uma perspectiva de visões diferentes de Mateus e de Lucas. Bem, seja lá o que for, vamos sempre chamar de Sermão do Monte. Não é? O que interessa são os assuntos do Sermão do Monte, fundamentais para mostrar como é que se deve viver uma vida piedosa. Em todos os sentidos, tanto espiritual quanto material. E aí, eu quero citar um escritor, o nome dele é Alice Stoger. Ele escreveu o Evangelho segundo Lucas. É um livro da editora Vozes, mas vale a pena. Ele diz o seguinte: a crítica literária deixa ver que a redação de Lucas não é apenas um resumo do Sermão da Montanha, segundo Mateus. Ambas as redações têm uma fonte de origem comum. Ambas colocam a mesma fonte a serviço de suas respectivas explanações do Evangelho. Muito embora Mateus transmita cuidadosamente as palavras do Mestre, torna ele, contudo, a palavra profética semelhante ao discurso de um legislador. Lucas preservou com maior pureza a pregação profética de Jesus. O desenvolvimento dos pensamentos em Lucas é simples e mostra maior homogeneidade. Em geral, ele apresenta a forma original, primitiva, dando-nos, assim, precioso exemplo da mais antiga tradição. Então, isso é uma fala de Alice Stoger, que eu concordo com ele. E é nessa perspectiva que faremos a nossa análise. Começando com esses aqui, não é? As bem-aventuranças aos pobres, famintos, chorosos e odiados. Aqui a gente vai falar em conjunto, tudo isso aqui, não é? O texto, Lucas 6, 20 a 23, que abrange, diz: então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem,
E quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Sabemos que os apóstolos viajavam com Jesus e não tinham como prover seus alimentos e suprimentos de uma forma geral. E vejam, dependiam completamente de ofertas, dependiam completamente de doações. Pois é. A satisfação real para eles era ter comida para matar a fome. Eles não conseguiriam fazer nada com fome. Tinham que se alimentar, não é verdade? Enquanto Mateus observa essa fome como espiritual, parece que Lucas encara do ponto de vista da necessidade material. Fome física. Claro que as duas visões, a espiritual e a física, são autênticas. E que, logicamente, se completam. Se completam. Talvez a igreja majoritária, você sabe qual é a igreja majoritária, não é? A maior igreja cristã do mundo. Talvez ela tenha abraçado mais a visão de Lucas e tenha criado a teologia da libertação. Eu digo talvez. Eu não procurei ver provas disso. Veja bem, teologia da libertação, que era uma boa teologia, ninguém pode negar isso aí. Era algo de bom, mas parece, infelizmente, que se afastou muito do ideal religioso. Daquelas palavras de Jesus, dai-lhe vós mesmo de comer. O fundamento é este, mas infelizmente essa teologia da libertação virou muita política, muita divergência, muita discordância, muita guerra de poder. Pois é. Muitos morreram por causa disso aí. No lugar de libertar, infelizmente, ela não libertou tanto quanto devia. O objetivo era bom, mas falhou. Falhou verdadeiramente. Sobre os pobres da terra, os famintos, necessitados de tudo, o que é básico, são tidos na sociedade como os últimos. Quem liga para os pobres? Não é? Quem é que liga para aqueles que não têm nada? Quem é que liga para aquelas pessoas que moram em casebres, moram escondidas, vivem à margem da sociedade? Quem é que liga? Vejam bem, na pirâmide social, esses são os da base, né? Que ficam espremidos pelos de cima, que suportam todo o peso dos que estão em cima. E, meus queridos, eu fico muito preocupado também, porque eu não vejo a igreja cristã, a igreja evangélica, muito preocupada com isso. Eu não vejo muito isso aí, não. Principalmente, o neopentecostalismo. Mas eu também não vejo nas outras igrejas tradicionais muito cuidado com isso.
nós ajudamos os pobres das sobras. Porque a maior parte de nossa receita não é para isso. É mais para embelezar os nossos templos. É mais para melhorar o conforto dos nossos membros. Não há muita preocupação. Me perdoe se eu estou dizendo algo que muitos não concordam. Nós vemos até, muitas vezes, dentro das nossas próprias igrejas, que se dá, não é, um maior espaço para a classe média do que para os mais pobres. Mas olha, mas o pobre mesmo, aquele que é pobre, não tem como saciar a fome. Está desarmado e sujeito a todo tipo de exploração. Sim, exploração econômica. Muitos ganham muito dinheiro à custa dos trabalhadores mais pobres, não é? Exploração social, são marginalizados. Exploração política. Em muitos lugares, preferem que esse povo sofra fome e somente na época de eleição é que tentam fazer qualquer coisa só para atrair eleitores. E logo que eles se elegem, eles são abandonados de novo. Ficam em currais, como gado. E há também a exploração psicológica. E misericórdia, até exploração religiosa. Esses pobres só podem esperar em Deus, que é quem dá o socorro. E muitas vezes acham que são predestinados a serem a escória do mundo. Tem muito pobre conformado com a sua miséria. Não é? Eu fico, às vezes, muito chateado, muito triste quando eu passo na rua com meu carrinho velho, feio. Aí chega alguém lá, quando eu paro num sinal, que quer limpar o vidro, aí me chama de doutor. Não é isso? Veja que coisa triste. Que coisa triste. Eles esquecem que nós somos iguais. Infelizmente, eles nem sabem que somos iguais. Pois é, tudo para tentar receber um trocadinho. Uma esmola. Infelizmente é isso. Mas olha, o pobre aqui, segundo Lucas, não é? E no Antigo Testamento, que há muitos textos sobre o cuidado de Deus com os pobres, estes suplicam ao Senhor e o Senhor os consola. É verdade, queridos, queridas. Olha que texto interessante. Cantai, ó céus, e exultai, ó terra, e vós montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Está lá em Isaías 49, 13. Olha, irmãos, pobreza, fome, choro por causa de miséria é um estado de insuportável opressão. É uma opressão. Mas Jesus chama esses de bem-aventurados. E sabe que a gente pode também chamar de bem-aventurados de
salvação para todos? Porque a bem-aventurado também é isso. É alegria. Bem-aventurados, ou seja, eu tenho salvação para vocês. Vocês que estão sofrendo. Deus dá o máximo que prometera. O máximo que a história da salvação conhece. O que é que Deus dá a esses pobres? O reino de Deus. Glória a Deus por isso. É a única esperança que eles têm. Mas é a grande esperança. O reino de Deus. Pois é. Quando Deus tiver tomado o governo para si, tudo será corrigido. Esperamos com muita alegria esse momento em que tudo que está errado nesse mundo vai ser corrigido. Os famintos serão saciados. Não mais com comida terrena, mas com banquete que supera qualquer um que conhecemos. É o que se espera para os famintos, chorosos. Os que choram haverão de rir, pois Deus consola a todos os tristes. Veja esse texto de Isaías 61:2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Sim, irmãos, irmãs. O cativeiro da pobreza, o cativeiro da fome e do choro, tão comuns em todas as sociedades existentes de todos os tempos, sempre faz pensar que não existe solução. Mas muitos são os exemplos de que muitas tristezas podem virar alegria. E o sofrimento geral da raça humana, por causa do pecado, aos convertidos a Cristo, virá a vida eterna gloriosa. A nossa oração e a nossa missão é levar esses pobres a aceitarem Cristo. Até porque nem podemos chegar para eles e dar tudo o que eles necessitam, embora devamos fazer alguma coisa para minorar o sofrimento, minorar a dor. Mas só em pregar o Evangelho vai garantir para eles uma eternidade diferente dessa vida sofrida aqui neste mundo. Pois é, queridos, queridas, Israel uma vez foi cativo. E foi durante muito tempo. Parecendo que ele nunca mudaria. Mas Deus usou pessoas dentre os que os escravizavam para mudar as coisas. Então, quando finalmente eles estavam voltando do cativeiro para sua terra querida, cantaram com muita alegria esse cântico. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas
com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, 1 a 6. Aliás, esse texto é muito usado para um contexto missionário, não é? Eu vou em muitos cultos missionários e muitas vezes os pregadores e até temas de cultos missionários envolvem esse texto. Mas esse texto não trata de missões. Ele trata de quê? De um povo que estava voltando do cativeiro para a sua terra amada. E, claro, nós podemos espiritualizar esse texto pensando na nossa volta ao lar celestial. Imaginem, queridos e queridas, como será o cântico dos salvos quando saírem do cativeiro desse mundo desordenado para a glória eterna. Devemos almejar isso sempre. Devemos colocar o nosso pensamento sempre nisso. Sim, por enquanto passamos por todos os tipos de lutas, mas um dia venceremos. Glória a Deus por isso. Mas vamos voltar ao assunto. Os discípulos participariam das dores de Jesus, tanto durante sua vida, quanto depois que ele partisse, pois do treinamento passariam à execução da missão individual, missão de cada um. Mas bom é que eles participariam também do triunfo de Jesus. Os discípulos foram odiados tremendamente. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos isso. Muitos foram executados por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Os apóstolos iniciaram a saga da evangelização do mundo, seguidos por muitos discípulos até o dia de hoje. Por mim, por você, por aqueles que vão a lugares distantes levar esse evangelho maravilhoso. Ainda hoje, os que vivem o evangelho corretamente e cumprem fielmente a missão que Jesus deixou para a igreja executar, são odiados, excomungados, tratados muitas vezes como se fossem bandidos. A comunidade dos discípulos continua sendo um pequeno rebanho, sem poder, exposta à perseguição e à contradição. Quando confessam que Jesus é o Filho do Homem, ao qual Deus concedeu todo o poder de perdoar os pecados, de explicar a lei de uma forma diferente e verdadeira, provoca ódio, expulsão e perseguição. Mas aí eu pergunto, isso é motivo de tristeza? Tem crentes que ficam tristes somente porque outro irmão fez uma cara feia para ele. Outro irmão não deu uma oportunidade para ele fazer alguma coisa que ele queria fazer. Nós ficamos tristes por bobagens. Veja bem, precisamos sofrer por Cristo, irmãos. E, na realidade, se nós exercermos o evangelho de verdade, a vida piedosa de verdade, nós vamos sofrer. Nós vamos viver. Crente que vive em muito conforto, acredito que não sabe o que é viver, de fato, o evangelho. Mas, como eu falei, perseguições não devem ser motivo de tristeza. Não! Jesus também fala para esses pobres que deixaram tudo para seguir o Mestre. Ao perseguido será dado o reino de Deus com todos os seus bens. O reino de Deus é um dom, meus irmãos.
é pura graça. Mas o reino de Deus é também uma grande recompensa. E para que nós possamos atingir esse reino, Deus pede apenas fé em Jesus Cristo, união com Jesus Cristo, suportar as perseguições que de fato elas vêm para os seguidores de Cristo e acomodar-se à cruz, carregar a cruz cada dia, levando o Evangelho. Olha, somente quem cumpre as condições para o ingresso é agraciado por Deus com o seu reino. Como mostra Lucas 6, 23, que diz: regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Os discípulos trilham as sendas dos profetas. Assim como eles foram perseguidos por proferirem as palavras de Deus e as representarem na vida, assim como os profetas, eles têm participação do reino de Deus. Pois é. Agora vejamos o outro lado. Os ais, as penas, as maldições. Aos ricos, aos fartos, aos sorridentes e aos aclamados. Esse texto está Lucas 6, 24 a 26. Veja bem, falando das bem-aventuranças para os verdadeiros seguidores de Jesus. Agora nós perguntamos: o que acontecerá com os ricos que desprezam os pobres? Com os fartos à custa dos miseráveis? Com os que estão rindo da sua sorte, sem nenhum tipo de misericórdia para com os que choram? Com os que são louvados, aclamados e endeusados, tanto discípulos aposentados quanto os campeões desse mundo? Olha como diz Lucas 6, 24 e 26, mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Esse texto é uma pregação profética, igual a de Isaías 5, 8 a 23. Eu não vou ler, é um texto grande, mas anota aí. Isaías 5, 8 a 23. Leiam depois. Quero afirmar que esses denominados como malditos ainda não é a condenação final, mas são brados de alarme que deve assustar para que essas pessoas pensem, reflitam e voltem atrás. Os ricos, os saciados, os que riem, são os que possuem os bens deste mundo e deles pode desfrutar. Quem é rico pode saciar sua fome, pode ter o que deseja, o que cobiça, pode rir e estar alegre. Pode, porque nada lhe falta. Jesus veementemente exorta: ai de vós. O rico, pelo fato de ser rico, já está em perigo. Só por ser rico. Se torna vulnerável para ambições muito maiores. Vocês não percebem quando pessoas começam a melhorar de vida nas nossas igrejas? A primeira coisa que eles abandonam por causa das suas ocupações é a igreja. Observem. O rico está em um estado de falsa segurança, deixando a segurança de Jesus e confiando na segurança das posses. Por isso que Lucas 12, 15 diz:
E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda a espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Pois é, irmãos. Pois é. Isso é pura verdade. Já os pobres são abertos à boa nova do Rei de Deus e que encontra a salvação. Pois é verdade. Os ricos são surdos e fechados para os verdadeiros valores e correm o perigo da perdição. Os ricos já não têm que esperar, pois já esgotaram suas contas. Estão quites com aquilo que o reino de Deus traz. Eles já têm consolo. Estão saciados e podem rir, porque seus desejos são cumpridos. Os pobres carecem de consolo. Estão famintos e choram. A eles será dada a recompensa quando vier o Rei de Deus. A conta entre Deus e o rico foi liquidada. A conta entre Deus e os pobres permanece aberta. Pois é, irmãos. Olha o que Tiago 5, 1 a 5 diz. Ei agora, vós ricos, chorai e planteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações no dia da matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resiste. Pois é, irmãos. Lembre-se de que o que Abraão disse ao rico quando ele se arrependia tardiamente. Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens. E Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Lucas 16, 25. Pois é, tanto esse rico como os de todos os tempos que vivem glórias na vida, se não se arrependerem, ouvirão também essa desagradável notícia. Cuidado, o agora da vida presente se encaminha para o fim. Que adianta ter sido rico se a inversão de tudo há de ocorrer? Não é que Deus condena os ricos e as riquezas. Deus condena as riquezas mal adquiridas. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Não é? Esse texto daí de Tiago está falando disso. Pois é. Os ricos nessa vida, religiosos ou não, deveriam se preocupar com essas palavras de Tiago e fazerem reformas em sua maneira de viver. Deixando os assuntos dos ais, as penas, sobre os poderosos, os que oprimem, os que têm poder, entremos agora no último ai, que é sobre os discípulos que fogem da perseguição, sendo acolhidos pela sociedade sem Cristo.
Olha aí. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Ninguém fala mal deles, não é? Estão seguros. Não se encontram em perigo de perder a honra, o bem-estar e vida. Sim. Quem são esses? São aqueles que deixam a missão de lado e se calam. Esse é um dos grupos. São aqueles que se escusam de aceitar qualquer cargo de responsabilidade na obra cristã. São aqueles que preferem ficar nos bastidores da fé. São os crentes nominais, observando tudo como se fosse de fora. A sociedade diz, você merece aplauso, porque você não mexe com ninguém, não incomoda, fica no seu cantinho, não fica pregando o evangelho de crente. E por aí vai. A esses discípulos, Lucas os chama de falsos profetas. Sim, não são só os balaões da vida, esses quietinhos também se encontram em perigo. Perigo de já não terem que esperar a cada momento sua existência como um dom de Deus. Correm tanto perigo quanto os ricos e poderosos. Por quê, irmãos? Por quê? Porque os verdadeiros discípulos seguem pelas sendas dos profetas expostos à repulsa e às perseguições dos homens. Os discípulos que não sofrem nenhuma perseguição, fiquem acautelados, porque incorrem no perigo de seguirem aos falsos profetas que não suscitavam contradições, dizendo, como diziam, palavras de adulação e deixando os homens na paz com o Senhor sem ser verdade. O discípulo parado, quieto, escondido, deve tomar as bem-aventuranças e usá-las como possibilidades também dirigidas a si próprio. Deve perguntar a si mesmo se tem medo dos ais, porque é dono de haveres, ou se adere às bem-aventuranças, porque não possui riquezas. O discípulo deve continuamente efetuar a inversão de valores que estas breves exclamações exigem. É a inversão de todos os valores, a derrocada de todas as fortalezas erigidas pelo homem, o crepúsculo de todos os ídolos, de todos os poderes nos quais confiávamos e com os quais edificávamos. Stöger diz, as bem-aventuranças e os ais de exortação patenteiam de par em par as portas do reino de Deus, no qual vamos encontrar os que os bens deste mundo são incapazes de nos dar, e que somente o que Deus dá é o que nos fará tomar posse do seu reino. Cuidado, discípulos dos nossos dias. Faça as escolhas das bem-aventuranças, vivendo-as intensamente, e prestem muita atenção aos ais que apontam desvios que devem ser evitados. Meus irmãos, eu vou continuar ainda no capítulo 6, no próximo domingo, porque ainda tem muita coisa para conversarmos. Que Deus possa abençoar a todos vocês neste domingo e em todos os dias. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Parabéns, pastor Misael. A gente fica o dia todo aqui ouvindo, sabe, a sua explanação. Como eu disse no princípio, além de profundo, numa linguagem que todos podem alcançar. Isso é maravilhoso. É do Senhor, faz parte da sua característica. Muito obrigado. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim desta aula número 4. No próximo domingo, como já disse o nosso pastor, teremos a continuidade desta lição. Não é verdade, pastor Misael? Sim.
na visão de Lucas, coisas que eu não tinha percebido nas entrelinhas ali, é importante. E, como sempre nós dizemos, se você quiser fazer uma pergunta, além dos seus comentários, faça a pergunta que nós só podemos responder no outro domingo. A gente não está respondendo hoje nenhuma pergunta, porque nas outras lições não foram feitas nenhuma pergunta. E aí até o nosso professor disse, será que foi tão bem explicado que não... Sim, ele explica bem, mas às vezes não custa a gente tirar uma dúvida. Quem pergunta quer aprender. Não é verdade? Amém. Suas considerações finais para nosso encerramento, pastor. Eu dou glória a Deus, porque existe o Sermão do Monte. É verdade. Né? O Sermão do Monte é a referência para a vida piedosa. Com Quem certeza. quiser viver a vida piedosa, se esmere em estudar o Sermão do Monte. Tanto em Mateus 5, 6 e 7, quanto em Lucas 6. Verdade. E dessa forma, se espelharmos em nós as lições que estão contidas no Sermão do Monte, nós vamos melhorar muito a nossa vida cristã, o nosso modo de viver cristão. É isso que nós esperamos. E é isso que, esse é o projeto de Deus, é o alvo que Deus tem para nossas vidas, né? Amém. É vivermos esta palavra, não é verdade? Então, um apelo a todos. Procuremos estudar a palavra de Deus, nos aprofundar mais e mais, para que nós possamos dar a nossa membresia. Sim. Não é? É. Muito mais comida do que já damos. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, nessa aula. Lembrando que no próximo domingo nós vamos ter a continuidade desta aula, não perca, e convide outras pessoas para assistir. Que Deus abençoe. Como a gente sempre fala, valorize a sua igreja, vá ao culto. Hoje algumas igrejas têm horários diferentes, mas se informe. Se é às 18 horas, se é às 19 horas, importante que você valorize a sua igreja. Deus abençoe e até o próximo domingo, quando nós nos encontraremos aqui, se assim Deus permitir. Pastor, Deus abençoe, pastor Misael, Deus abençoe, presbítera Josimeire. Shalom, shalom. Pastora. Aleluia. Pastora Josimeire. Avante, avante.